Se você é novo por aqui, eu sei que tem muita gente nova chegando. Eu sou Janaína Portugal, fundadora do Descomplicando, e o tema de hoje é Descubra como socorrer um paciente com obstrução das vias aéreas superiores, com segurança. Janaína, nunca vi paciente com esse estado chegar para atendimento, nem no estágio, nem na minha rotina, nunca vi. E realmente, tá, Vete? Eu sendo sincera aqui com vocês, a obstrução das vias aéreas superiores não é das alterações mais comuns que acometem os pequenos animais. Diferente do homem, né? O homem, eu acredito que tenha bastante casos aí de engasgo, por corpo estranho, né? Principalmente criança. Não é tão comum obstrução de vias aéreas superiores nos nossos pacientes. E ainda bem, porque se fossem, eles estavam ferrados, porque a maioria não sabe o que tem que fazer para socorrer esse paciente, tá? Então, se você sabe, coloca aqui nos comentários se você sabe, se você não sabe. Porque a maioria não sabe o que fazer, não sabe, fica perdido. E aí, se chega um paciente desse para o seu atendimento, ele vai vir a óbito, porque você não sabe o que fazer, tá? Então, mesmo que não seja comum a obstrução das vias aéreas superiores, você, como veterinário, tem que saber socorrer esse paciente, tá? É sua obrigação. Porque se ele cair no seu atendimento, você tem que saber como fornecer oxigênio para esse paciente. Você tem que saber como ajudar esse paciente. Senão, ele vai vir a óbito por negligência sua, por não conhecimento seu, tá? Então, vamos começar a preencher nosso PDF. Sendo sincera para vocês, tá? A obstrução das vias aéreas superiores não é comum na rotina médica veterinária. Porém, se chega um paciente para seu atendimento com essa alteração, você deve saber ajudar esse paciente, senão ele virá a óbito, tá? E eu lembro de uma vez, no local que eu trabalhava, estavam fazendo uma castração, e na verdade não era castração, não lembro qual era a cirurgia. Por algum motivo ele estubou, o animal estubou, não me recordo a história em si, porque eu estava em outro procedimento. Ele estubou por algum motivo que eu não me recordo e estavam tentando entubar esse paciente novamente. Só que o que aconteceu? Estavam tentando entubar esse paciente novamente, mas estava dando edema de glote. E aí estava com edema de glote e a pessoa tentando enfiar a porcaria do traqueotubo e não conseguia. O tempo passando, o paciente ficando cianótico, ficando roxo. E alguém falou, cara, faz uma punção, faz uma tráqueo, faz uma crico, faz alguma coisa, fornece oxigênio por outro lugar. E a pessoa lá, tentando enfiar o traqueotubo goela abaixo do bicho. No fim conseguiu, mas olha o estresse, olha o que esse paciente poderia ter vindo a óbito por conta disso, tá? Porque muito tempo sem fornecimento de oxigênio adequado. Então, ele estava entrando em um quadro de cianose, ele já estava ficando roxo, tá? E sem fornecimento de oxigênio adequado. Então, se você sabe ali, o que você faria? Faria uma punção cricoide e já alguma quantidade de oxigênio esse paciente já ia estar recebendo. Pouca, mas melhor do que nada, melhor pouco do que nada, tá? E aí ia vendo de fazer outras coisas para conseguir entubar aquele paciente, até porque ele estava em um procedimento cirúrgico. Então, ele precisava estar com um traqueotubo, seja por uma traqueostomia, tá? Então, aqui eu falo de um caso que foi dentro de uma cirurgia. Mas, o que acontece? A obstrução das vias aéreas superiores, ela pode acontecer num paciente politraumatizado, tá? Aquele paciente que é atropelado, que sofre queda de grandes alturas. Lembrar do ABC do trauma. Eu falei do ABC do trauma, acho que na live de segunda, se não me engano. De segunda ou terça, não me recordo. Mas eu dei um resumão do ABC do trauma. Aqui no canal tem live também só sobre o ABC do trauma. E o A é o quê? O A do ABC do trauma é as vias aéreas, certo? E quando você tem um paciente traumatizado, politraumatizado, esse paciente ele pode ter o quê? Fraturas em ossos da face, fratura em mandíbula, fratura em maxila, ou fratura nos ossos da face em si mesmo. Essas fraturas causam o quê? Causam inchaço. Essas fraturas causam sangramento, tem lesão de tecido mole. Então, você pode ter o acúmulo de muitos coágulos, o acúmulo de muita secreção
nos seios nasais e na cavidade oral. E esse paciente não conseguir captar o oxigênio externo, tá? Então, lembrar que o ar é o que mata mais rápido. Lembra do ABC do trauma? O ar é o que mata mais rápido, que é as vias aéreas superiores. Então, se é um paciente que não está conseguindo captar o oxigênio do meio externo, seja porque ele tem muito coágulo, tem muita secreção, tem alguma fratura que está impedindo dele captar o ar, tá? Ele vai vir a óbito mais rápido. Então, você tem que avaliar e ver se tem como você fornecer oxigênio das maneiras convencionais ou não, tá? Outras coisas, né, que é mais comum em humanos é o quê? É o engasgo, corpo estranho em cavidade oronasal, não, em cavidade orofaríngea, tá? Então, esses corpos estranhos também geram obstrução das vias aéreas superiores. E você tem que saber intervir. Ou você vai deixar o paciente lá sem respirar enquanto você fica tentando tirar o corpo estranho. Ele vai vir a óbito por falta de oxigenação sanguínea, tá? Por falta de oxigenação. Então, você tem que fornecer o oxigênio para esse paciente de alguma maneira, igual em filme, quando alguém engasga no restaurante, e aí chega, eu sempre gosto de fazer a simulação, e aí chega um médico ou chega alguém, tá aquele álcool no pescoço e fura o pescoço da pessoa com uma caneta Bic. É a mesma coisa, tá? Então, você tem que fornecer oxigênio, mesmo que seja em pouca quantidade, até que o problema que existe ali na cavidade oronasal seja resolvida, tá bom? Geise, boa tarde, nunca aprendi essa técnica. Não se sinta só, tá? A maioria dos veterinários nunca aprenderam. Quando eu falo sobre punção cricóide, sobre cricotireoidostomia, sobre esses métodos de fornecimento, a maioria não conhece, a maioria nunca ouviu falar na faculdade, tá? O que conhecem? A traqueostomia. Só que a traqueostomia, seja temporária, seja a permanente, elas são procedimentos mais invasivos, são procedimentos cirúrgicos. E aí é realmente o cirurgião que tem que fazer. Precisa de anestesista, de centro cirúrgico. A punção cricóide e a cricotireoidostomia são procedimentos mais emergenciais que fornecem oxigênio para esse paciente de maneira emergencial até que você consiga controlar, liberar as vias aéreas superiores, se for o caso, né? Se não tiver como converter ele não tiver como resolver o problema desse paciente na hora, tirar coágulo, tirar secreção, você vai converter esses procedimentos emergenciais em uma traqueostomia, tá bom? E aí, nesse caso, a traqueostomia é procedimento cirúrgico, tá, Geise? Não se sinta só. Para falar a verdade, eu acho que eu só vi esses procedimentos, eu não lembro de ter visto nem na pós, para falar a verdade. Eu aprendi na vida mesmo, tá? Não me recordo, e depois em cursos, né? Eu não me recordo de ter visto isso nem na pós. Então, a obstrução das vias aéreas superiores faz parte do que deve ser observado no A do ABC do trauma, ou seja, parte de vias aéreas superiores. Em casos de traumatismo, as fraturas em ossos da face, em mandíbula ou maxila, podem levar a grande quantidade de coágulos em cavidade nasal ou oral e obstruir a captação de oxigênio. Logo, esse paciente evoluirá para o óbito se uma forma de oxigenação eficaz não for feita, tá bom? E outra causa de obstrução são os corpos estranhos orofaríngea. Então, são duas coisas que acontecem para levar a esse quadro de obstrução das vias aéreas superiores, tá? Onde, na maioria das vezes, o traumatismo é o mais comum. E aí, o que acontece? Você fica com medo de fazer esses procedimentos. Primeiro, como a Geise falou, nunca aprendeu essa técnica. E isso daí não é algo incomum, tá? É algo muito comum. E aí, se você não aprendeu, você nem sequer sabe que existe uma forma de você fornecer oxigênio de maneira rápida para um paciente com obstrução das vias aéreas superiores
E se você nem sabe que existe, você vai ficar perdido tentando entubar o paciente, igual nesse caso que eu contei, tá? Tentando entubar um paciente que você não vai conseguir entubar, tá bom? E quando você conhece a técnica, que a gente tem dois problemas, né? Esse problema do desconhecimento, porque realmente a faculdade não te ensina isso, tá bom? A faculdade não te ensina isso. Pelo menos não a minha, eu não me lembro de ter visto isso na faculdade. E o outro problema é quando você conhece, seja porque me acompanha aqui e já me ouviu falar sobre isso alguma vez, ou porque você já fez cursos que te mostraram, cursos de emergência principalmente, que te mostraram a possibilidade desses procedimentos para você realizar a oxigenação do seu paciente, tá? Então tem esses dois problemas. O segundo problema é que quando você já faz o curso, um curso, ou você tem já esse conhecimento da existência dessas técnicas, você fica com medo. Por quê? Porque são procedimentos, a punção cricoide não. A punção cricoide é um procedimento mais simples. Você só precisa de uma agulha, tá? E perfurar a cartilagem cricotireoide. Mais nada, a membrana cricotireoide. Já a cricotireoidostomia, não. A cricotireoidostomia, apesar de simples e rápido, você precisa usar um bisturi, você precisa incisar a pele, incisar subcutâneo, encontrar a cartilagem, incisar a cartilagem e introduzir o traqueotubo. Porque a cricotireoidostomia, ela é semelhante à traqueostomia. Só que ao invés de ser feita na traqueia, é feita na membrana cricotireoide aqui, mais na porção de cima, tá? Então, você tem esse medo, tem essa insegurança. Quem não é cirurgião já fica com aquela coisa, mas tem que mexer com bisturi. Eu sei que você tem medo de mexer com bisturi, de não saber o que fazer, tá? Mas entender o quê? O passo a passo da técnica, que é uma técnica simples. Manipular um bisturi e fazer uma incisão de pele ali num corte único que você faz, e você localiza a membrana e já consegue introduzir o traqueotubo, tá? E é muito mais eficiente do que a punção cricoide. Por quê? Porque a punção cricoide, o que você introduz? Você introduz uma agulha na membrana cricotireoide. E essa agulha, ela tem um fornecimento de oxigênio muito baixo, porque é só o orifício ali da agulha entrando algum oxigênio. Mas é aquilo que eu te falei, é um procedimento emergencial, tá? Então, é um procedimento que você vai fazer de maneira emergencial para esse paciente receber alguma quantidade de oxigênio e você conseguir fazer uma desobstrução das vias aéreas superiores, para você conseguir fornecer oxigênio por um traqueotubo, ou por uma máscara, ou por uma sonda nasal, por qualquer outro método, tá? Mais simples ali, mais eficiente do que a punção cricoide. A cricotireoidostomia, você consegue introduzir o traqueotubo na membrana cricoide. Então, é um fornecimento de oxigênio bem mais eficiente, tá? Por exemplo, esse caso que eu falei no começo, né? Que estava na cirurgia, que estubou por algum motivo, seria um procedimento, como estava em cirurgia, que poderia ter sido feito a cricotireoidostomia. Então, rapidinho lá, incisava a pele, incisava a membrana cricotireoide e introduzia o traqueotubo. E ia continuar o procedimento cirúrgico. E aí depois via lá, não sei se não sei o que deu, se era edema, eu não estava acompanhando o procedimento, só vi a situação acontecendo, tá? Mas seria a maneira mais eficaz, tá, de fornecer oxigênio para esse paciente e continuar ali, né, mantendo a cirurgia que estava acontecendo nesse paciente, tá bom? Você acredita ser um procedimento muito complicado por precisar manipular instrumental cirúrgico para a realização da cricotireoidostomia, tá? E não é. Você não precisa de experiência de anos, você não precisa ser cirurgião, você não precisa ter uma residência para fazer uma cricotireoidostomia, você precisa ter conhecimento teórico e a coragem de fazer, tá? Você não precisa de uma residência, uma pós e nem grandes conhecimentos sobre cirurgia. Apenas saber o passo a passo da técnica e realizá-la. Tá bom? Sem medo de errar, tá? Sem medo de errar, porque se tiver medo de errar, aí que você vai errar mesmo, tá? Vamos ver aqui no roteiro. Então, vamos lá. Qual é a diferença de punção cricoide e
cricotireoidostomia. Então, gente, ó, punção cricoide. Ambos são procedimentos emergenciais para fornecimento de oxigênio enquanto você realiza a desobstrução das vias aéreas superiores, tá? Qual que é a diferença entre os dois procedimentos? A punção cricoide, você fornece pouca quantidade de oxigênio, porém é mais rápido de ser feita, não que a cricotireoidostomia não seja rápida, tá? Mas você vai iniciar pela punção cricoide. Por quê? Porque a punção cricoide, você só vai pegar uma agulha, jogar um álcool ali na região aqui de faringe e perfurar na membrana cricotireoide. E aí você perfura e ali já consegue captar uma pequena quantidade de oxigênio e você consegue ter mais calma, mais paciência e mais tranquilidade para avaliar vias aéreas superiores, fazer a drenagem de secreções, seja com sugador, se você tiver, fazer a limpeza, mas em alguns casos você não consegue desobstruir essas vias aéreas de maneira rápida. Então, o que você vai fazer? Se você vê que esse paciente você não vai conseguir desobstruir ele rápido, você pode optar, e ele precisa de uma quantidade maior de oxigênio, você vai optar pela cricotireoidostomia. Se essa cricotireoidostomia não for suficiente, por exemplo, é um paciente que vai precisar passar por uma cirurgia em face, algo mais agressivo, essa cricotireoidostomia ela tem que ser convertida em traqueostomia em no máximo 48 horas, tá? Mas o ideal, se não me engano, 24 horas, tá bom? Então, você tem que converter essa cricotireoidostomia em traqueostomia para que você tenha a possibilidade de manter por mais tempo, tá? Punção cricoide. A punção cricoide é um procedimento emergencial para o fornecimento de uma pequena quantidade de oxigênio para o paciente que se encontra com quadro de obstrução das vias aéreas superiores. Enquanto você realiza os procedimentos de desobstrução das vias aéreas. Caso essa desobstrução não seja possível, deve ser realizada a cricotireoidostomia para um fornecimento de oxigênio mais eficaz. Porém, se o paciente precisar manter a oxigenação, assim, o procedimento deve ser modificado para traqueostomia em 24 horas, tá? E aí, aqui, a traqueostomia tem que ser realizada por uma equipe cirúrgica, tá? Aqui, como a punção cricoide, cricotireoidostomia são procedimentos de emergência, não é o cirurgião que tem que fazer, tá? É você que está atendendo esse paciente que viu lá no A do ABC do trauma que ele está com obstrução das vias aéreas superiores, você tem que ir lá e fazer essa punção cricoide, fazer essa cricotireoidostomia nesse paciente. Por quê? Porque senão ele vai virar óbito, tá? Geise, passo a passo os procedimentos são encontrados em livros sobre emergência? Normalmente sim, tá, Geise? Livro de emergência, de cirurgia. E semana que vem tem um desafio de StravaVet. Geise, você já se inscreveu no desafio de StravaVet? No desafio você vai aprender o caminho para realizar todos esses procedimentos e muitos outros, tá? São 4 aulas que vão acontecer semana que vem, segunda, quarta, sexta e domingo. O link para se inscrever está aqui na descrição do vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu, clica aqui na descrição do vídeo, que com certeza vai ser muito bom para você. A gente entra numa questão de, Janaína, mas eu tenho medo, não vou fazer porque vai que eu faço errado, vai que eu nunca vi isso na faculdade, nunca treinei, não sei fazer. Vete, primeiro, muita coisa a gente sai da faculdade sem saber, sem conhecer, sem ter visto. A medicina veterinária é muito ampla, então a gente não consegue aprender tudo dentro da faculdade. E esses procedimentos são procedimentos que com certeza você não aprende na faculdade, tá? Eu não aprendi na faculdade. Ele tem que vir de
você buscar o conhecimento através de outros meios, tá? De outros métodos. Por quê? Porque se você não realizar a punção cricóide e a cricotireoidostomia, como eu falei antes, esse paciente ele vai vir a óbito por cianose, tá? Com falta de ar. Ele vai vir a óbito porque ele não está conseguindo respirar. Então, ele não está oxigenando. Então, você tem que saber fazer. Ah, Janaína, mas como que eu vou fazer se eu nunca fiz? Primeiro, você tem algumas técnicas, né? Antes de tudo, você tem que conhecer esse procedimento. Então, você tem que saber quando é indicado, que eu já falei aqui para você as indicações. Você tem que saber o passo a passo da realização dessas técnicas, tá? Então, saber o que você tem que fazer. Como eu falei, a punção cricoide é o procedimento emergencial do emergencial ali, muito emergencial. Então, você só vai jogar um oxigênio, ó. Você vai jogar um álcool ali na região de pescoço do paciente e vai perfurar a membrana cricotireoide com uma agulha. Pronto, acabou. Não tem mistério. É só isso que você vai fazer, tá? E a cricotireoidostomia, como eu falei, é a que é um pouquinho mais completa, mas não quer dizer que é difícil, Beth. Não é difícil. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a antisepsia, você vai localizar a membrana cricotireoide, e aí que é aquela depressão que a gente tem aqui no gogó, sabe? Quando você sente aquela depressão, e ali você vai só incisar com o bisturi e introduzir um traqueotubo. Ponto. Acabou, tá? Acabou. Não são procedimentos difíceis de serem realizados. Mas, mesmo assim, Janaína, nunca vi ninguém fazendo, nunca vi em aula prática na faculdade, enfim. Você vai treinar esses procedimentos em cadáver, tá? Normalmente eu uso agulha rosa, mas é aquilo, né? Se for um gato, a agulha rosa é muito grande para um gato. Então, usa, de repente, a agulha cinza. Ter um pouco de noção também das coisas, tá? Porque se você usar uma agulha rosa num gatinho, vai dar ruim. Muito provavelmente vai dar ruim, tá? Então, mas lembrar que o quê? O oxigênio na punção cricoide ele está sendo fornecido somente pelo orifício da agulha, né? Então, se você usar uma agulha de insulina, o que está entrando de oxigênio ali, gente? Nada, tá? Não está entrando nada de oxigênio. Então, tentar usar uma agulha com um calibre considerável, compatível com o tamanho desse animal, para que você tenha um fornecimento de oxigênio da melhor maneira possível. Aí, ó, Aniara, peguei 2 casos de obstrução essa semana nos meus primeiros plantões. Sério, Aniara? Conta aí pra gente como é que foi. Conta aí como é que foi. Foi o quê? Trauma? E o que você fez? Paloma me viu sem querer o primeiro comentário. Tá? Então, ó, a Aniara nos primeiros plantões já recebeu caso assim. Então, você acha que não pode chegar para você, tá? Não é comum, realmente, mas pode chegar, tá? Agora que você já sabe como é que faz esse procedimento, você vai treinar. Se você está na faculdade, se você está fazendo uma pós-graduação ou você está numa residência, se você está num ambiente universitário, você tem um acesso muito mais fácil a cadáveres. E o treinamento em cadáver, gente, é muito bom. Não menosprezem a prática em cadáver, tá? Por quê? Porque essa prática em cadáver, ela te ajuda no momento que você for fazer o procedimento em um animal vivo, entender que você já fez aquilo em algum momento da sua vida. Então, você já fez aquilo em algum momento da sua vida e você se sente mais seguro para realizar do que você se sentiria antes, tá bom? Então, treine em cadáver. E aí pega o cadáver e não pega para treinar só isso, treina outras coisas também, tá? E aí você vai ganhando prática, vai ganhando confiança, e no momento que chegar um atendimento para você, ó, como chegou para a Aniara, você vai saber fazer esse procedimento, você vai saber realizar esse atendimento de maneira eficaz, de maneira eficiente, tá? E aí, se mesmo assim você ainda estiver inseguro, ainda estiver com medo, você tem que parar, pensar e refletir. E isso daqui eu falo para todos os procedimentos ambulatoriais cirúrgicos que eu sei que você tem medo, tá? Eu sei que você tem medo de errar, de matar o paciente, de fazer alguma besteira. Mas você tem que pensar o quê? Porque a gente fica muito com esse medo. Não vou fazer porque eu vou errar,
vou prejudicar o paciente, vai dar ruim, não vai dar bom. Mas a gente não pensa que se você não fizer, você também vai ter grandes complicações com esse paciente, tá? Nesse caso da punção cricoide e da cricotireoidostomia, esse paciente ele vai vir a óbito se ele tiver uma obstrução das vias aéreas superiores. E você não entende a importância de fornecer oxigênio para esse paciente e não faz uma punção cricoide, uma cricotireoidostomia, ele vai vir a óbito ali na sua frente. E não é para você pensar, ai, tadinho, ia morrer mesmo, né? Poxa, tá cheio de secreção nos seios nasais, não conseguia respirar, tava mal, né? Ia morrer mesmo. Não, ia morrer porque você não sabia o que fazer, tá? Ou se você sabia o que fazer, você não fez porque você tinha medo de fazer, tá? Sempre ter essas análises. Mas e se eu não fizer? Será que o risco não é maior do que se eu fizer e cometer algum erro, algum engano, algum deslize, tá? Sempre ponderar as duas situações. Aniara, tenho medo de não fazer no local e profundidade corretas. Da punção, você diz, Aniara, da punção cricoide, o local não tem mistério, tá? Não tem mistério. Você vai sentir a membrana, que é aquela depressão que a gente tem aqui no gogó, né? Aquela depressão que é a cartilagem cricotireoide. E aí, dali, você introduz a sua agulha, tá? E a profundidade é aí que você tem que ter uma certa noção de tamanho da agulha, tamanho do animal, para não introduzir demais. Saber que se você colocar uma agulha muito grande, você não vai introduzir muito. Se você colocar uma agulha muito pequena, não vai estar fornecendo quase nada de oxigênio, tá? Mas se for um animal pequeno, um gato, um filhote, um cão de raça pequena, você não pode colocar uma agulha muito grande, porque senão você pode perfurar e atravessar, tá bom? Então, um pouco de lógica também é sempre válido. Pelo menos eu trabalho assim e eu acho que funciona muito bem, tá? Então, ó, como ganhar prática e realizar de forma correta. Primeiro, antes de tudo, saber e conhecer as técnicas e o passo a passo do procedimento. Segundo, posteriormente, treinar em cadáveres sempre que possível qualquer procedimento. Quando atender um caso, não hesitar, na dúvida, hein? Não fugir e realizar. E aqui eu deixo, ó, sempre ponderar. Se você não realizar, será que é melhor mesmo para esse paciente? Ou se você realizar e tiver algum problema, você consegue aprender com seus erros. Então, gente, o que eu quero que você assimile aqui nessa aula de hoje? Que as obstruções das vias aéreas superiores acontecem normalmente ou por traumatismo, onde você tem fraturas de ossos da face, fraturas que causam muito coágulo, muita secreção, e aí esse paciente não consegue captar o oxigênio de maneira eficiente e entra em um quadro de dispneia. Ou através de corpo estranho orofaríngeo, tá? Que é menos comum. E nenhuma das duas situações são extremamente comuns na medicina veterinária. É muito mais comum em humanos. Porém, se chegar no seu consultório e você não souber fazer, esse paciente vai vir a óbito por causa sua, tá? Por sua causa. Então, tomar cuidado com isso e ter o conhecimento. Não culpar porque o paciente estava muito mal e ele já ia morrer mesmo. Ele morreu porque você não soube o que fazer. Saber que a punção cricoide e a cricotireoidostomia são 2 procedimentos emergenciais, onde qualquer clínico tem que saber fazer para fornecer uma certa quantidade de oxigênio para o paciente, enquanto você resolve a situação de oxigenação ali, o que está acontecendo naquelas vias aéreas superiores. Seja a limpeza, a drenagem de fluidos, de secreções, de coágulos, seja restabelecendo fraturas, se for preciso entrar em cirurgia, e aí entender o momento correto de trocar a punção cricoide, que vai ser o primeiro procedimento, vai ser o procedimento mais emergencial que você vai fazer, saber o momento correto de trocar para uma cricotireoidostomia, que seria esses casos onde tem fratura e precisa entrar para um procedimento cirúrgico. Você pode converter para cricotireoidostomia nesse momento, até o cirurgião chegar, e aí vai ser feita cirurgia, se for algum procedimento mais grave, alguma situação mais grave, algum procedimento seja mais agressivo e que ele não consiga
respirar pela via nasal de forma eficiente por algum período, você vai precisar converter para traqueostomia. E aí o cirurgião vai fazer no momento da cirurgia, tá? Traqueostomia temporária na maioria das vezes. A permanente é para outros casos. Entender que não são procedimentos difíceis, principalmente a punção cricoide, e não é porque você tem que mexer com um bisturi, com uma tesoura, talvez, se você for mais inseguro, enfim, mas normalmente só o bisturi, que é um procedimento cirúrgico, que é um procedimento que causa mais insegurança, que você pode errar, que você pode causar mais problemas. Não, tá? É só uma incisão em pele que você vai fazer. É uma incisão em pele, então não é nada de outro mundo. Punção cricoide, você introduz uma agulha, e a cricotireoidostomia, você introduz o traqueotubo, ambos pela membrana cricotireoide, tá? São procedimentos que literalmente salvam vidas, tá? Não são procedimentos que vão aumentar o seu comissionamento no plantão, mas eles salvam vidas. É um procedimento emergencial que está incluído no atendimento emergencial desse paciente, que normalmente a consulta ela é mais cara, né? Pelo menos aqui no Rio, as cirurgias de emergências, elas são mais caras. As cirurgias de emergência, não. Os atendimentos, as consultas de emergência, elas são mais caras do que as consultas de rotina. Elas são mais caras justamente porque se entende que necessita que o veterinário tenha maior conhecimento, maior estudo, mais prática ali, saiba fazer mais coisas para salvar aquela vida que chega em um quadro de emergência. Então, a punção cricoide e a cricotireoidostomia fazem parte desse entendimento, assim como a toracocentese, a abdominocentese, a colocação de dreno torácico, também fazem parte dessa lógica aí do ABC do trauma que todo clínico veterinário que atenda a clínica, que trabalhe com pequenos animais, tem que saber fazer, porque é o que eu falo, a emergência não escolhe veterinário para cair. A emergência vai aparecer no seu plantão e você tem que estar ali preparado para atender ela, tá bom? Então, gente, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Beijo, Vete, até mais tarde, até a noite.